Já estamos gravando. Perfeito. Já vou iniciar aqui o share da minha tela. É legal. Ficamos todos na sala também. Aí, beleza. Pessoal, acredito que vocês já consigam visualizar a tela, correto? Sim. Show de bola. Beleza, então, pessoal, como o Rodrigo comentou lá na nossa reunião principal, a gente vai falar hoje um pouco sobre Data Science, né? O Luciano, então, ele trabalha na CrisDB, ele vai puxar muito mais uma perspectiva da parte de dados, falando conceitualmente sobre AI e seus subcampos, e eu vou sempre tentar relacionar esses conceitos com ferramentas e com a plataforma Azure, né? Então, quais ferramentas da plataforma a gente pode utilizar para aplicar, de fato, esses conceitos na prática, né? Então, é basicamente isso que a gente vai ver hoje. Perfeito. Então, vamos iniciar aqui. Aqui para ter um background, né? Eu sou estudante de engenharia de computação ali no Centro Universitário UFTech. Atualmente eu ocupo o cargo de analista de BI na CrespiDB Data Solutions. Possuo algumas certificações na área de dados, tanto na parte de administração, parte de analytics e a parte de engenharia no geral do Azure, tá? Passando para o David. Isso aí, perfeito. Como vocês podem ver, pessoal, pelas minhas certificações, eu trabalho bastante focado em Azure, né? Eu sou Cloud Solutions Specialist na Salt. E o meu foco é principalmente a parte de aplicações e dados, né? Então, como a gente sobe a aplicação e a parte de dados para a nuvem, e como a gente, uma vez essas aplicações de dados estando na nuvem, a gente moderniza, né? Então, qual que foi a agenda proposta para essa nossa conversa aqui? A gente vai iniciar aqui discutindo um pouquinho sobre alguns conceitos, tá? Passar toda a parte de machine learning, inteligência artificial, deep learning, entender quais são as diferenças entre sistemas, né? A gente trouxe também aqui alguns dados de indicadores que mostram a crescente utilização e até mesmo os investimentos que são feitos por organizações privadas nessas áreas. Qual é a aplicabilidade dessas tecnologias nos diferentes setores do mercado, quais são os processos para a construção de um modelo de aprendizado, os tipos de aprendizado, todas as etapas que são desenvolvidas até a gente ter um modelo pronto de inteligência artificial. E o David vai comentar ali um pouquinho também da parte de arquitetura do Azure, tá? Quais são as ferramentas e como é que a gente organiza isso para ter uma solução completa, tá? De ponta a ponta, desde a extração dos dados, criação dos modelos e disponibilização dos dados já de modelos preditivos e dados já analisados. E, por fim, a gente tem a demonstração da criação de um pipeline do começo ao fim, utilizando o Azure Machine Learning. Vou começar aqui comentando um pouquinho das diferenças entre Machine Learning, Deep Learning e Inteligência Artificial, tá? Para começar, inteligência artificial, a gente pode definir ela como tudo aquilo que nós humanos enxergamos como inteligentes nas máquinas, tá? Então, são características que nós identificamos como inteligente nas máquinas. Já Machine Learning é uma divisão, tá? Ela está dentro de inteligência artificial e são os conjuntos de técnicas e procedimentos que são utilizados para ensinar uma máquina como é que ela faz o aprendizado, como é que ela adquire conhecimento utilizando os dados. Enfim, o Deep Learning, que é uma divisão dentro de Machine Learning, no qual são desenvolvidos redes neurais, tá? Um exemplo bem simples aqui que a gente pode utilizar para exemplificar o que são redes neurais é um processo onde ocorrem vários cálculos e a gente pode exemplificar da seguinte forma: imagine que uma pessoa ela tem duas decisões, ou estudar machine learning ou assistir um seriado, por exemplo. Para cada decisão, ela tem feita atribuições de pesos, tá? Então, sem perceber, a pessoa ela atribui pesos para cada decisão e no final ela vai fazer um ponderamento disso para chegar numa conclusão final, tá? Entre qual escolher, né? Então, dentro de uma rede neural ocorre isso, tá?
É feito o ponderamento entre os dados de entrada até a gente chegar no determinante lá no final. Entendido esses conceitos aqui, a gente vai trazer alguns dados. Aqui a gente tem uma pesquisa do Instituto de Inteligência Artificial lá da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde a ideia desse instituto, eles sempre buscam rastrear, reunir e entregar esses dados de indicadores de inteligência artificial, onde eles têm como objetivo melhorar a capacidade de decisão das pessoas no tudo que tange a inteligência, tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns dados que mostram a crescente nos investimentos, tanto em privado e outros tipos de investimento na parte dessas tecnologias de inteligência, tá? Então, aqui ele mostra desde lá de 2015 qual é que foi o avanço nos investimentos. Essa pesquisa aqui, ela data desde 2015, que eles reúnem os dados, né? Mas esse indicador aqui, ele foi coletado no final de 2020. Outro indicador bem interessante que essa pesquisa nos traz são os diferentes setores, a divisão, tá? Eles fazem uma comparação aqui do ano de 2019 com 2020 para identificar quais os setores que tiveram um maior avanço nos investimentos, tá? Então, aqui tem toda a parte de investimentos separados por setores. Então, aqui a gente tem a parte do setor da medicina, onde teve um avanço bem significativo, a parte de experiência de usuário com compras online, toda a parte de sistemas de recomendação de compras, né? O setor bancário com análise de crédito, preços personalizados. Entendido esses cenários aqui, onde é que a gente pode aplicar a inteligência artificial, a gente parte um pouquinho mais para frente, em outros setores que a gente consegue aplicar, tá? Um primeiro exemplo aqui seria o setor de entretenimento, com todos a parte de sistemas de recomendação de músicas, filmes, marketing, publicidade. E aqui um case bem interessante que a gente pode citar é o case da Netflix, onde que o maior problema do negócio é manter o usuário final lá o maior tempo possível na plataforma. E por que que eles precisam fazer isso, tá? Porque se o usuário ele não encontra algo do seu interesse num tempo curto, ele acaba saindo da plataforma procurando outros conteúdos em outros lugares, tá? Então, o que que eles fazem? Eles analisam muito os interesses, né? Então, eles fazem uma correlação entre os seus interesses com interesses de outras pessoas para identificar o que que tem em comum. Então, eles fazem a recomendação para você de um filme que uma pessoa que tem os mesmos interesses assistiu no passado e deu uma recomendação positiva. Então, a taxa de aproveitamento dessa predição é muito alta, tá? Setor que é também que tem crescido bastante, tá? É a parte da agricultura, com toda a parte de análises preditivas de produção, com máquinas autômatas que não precisam de nenhuma supervisão de um humano, tá? Algoritmos de visão computacional que conseguem prever a produção futura com base nos dados atuais. Também o setor de vendas online, com toda a parte de sistemas de recomendação, chatbots que conseguem fazer um primeiro atendimento dos usuários, tá? E aqui entra uma parte bem interessante, que é o sistema de recomendação, onde, por exemplo, está comprando um livro em uma loja online, tá? A recomendação pode não ser um livro, tá? Pode ser algum outro produto ali do catálogo do site online que faz relação com o conteúdo daquele livro, né? E aqui a gente tem outros setores que a gente também pode aplicar inteligência, tá? Toda a parte do sistema financeiro, com prevenção de fraudes, análise de crédito, até a parte da medicina, né, com diagnósticos automatizados, com base em fotos e visão computacional, desenvolvimento e pesquisas de novas drogas, a parte de seguros, com análise de risco, preços individualizados para cada cliente, né, com base no seu histórico, casas inteligentes com assistentes pessoais, compras automatizadas,
E as redes sociais, onde é muito, muito utilizado com a parte de conhecimento de fotos, personalização de notificações, rede. E aqui a gente citou somente 8 exemplos, tá? Mas aqui a gente poderia citar N outros casos onde a gente pode aplicar inteligência artificial, tá? Entendido esses setores ali, toda a parte de como é que a gente pode aplicar isso no mercado e aqueles dados lá das pesquisas, a gente pode partir para o processo de aprendizado. Como é que funciona o processo de aprendizado de uma máquina? Aqui a gente pode fazer uma correlação do aprendizado de um humano com o aprendizado de uma máquina. Os humanos, eles aprendem utilizando experiências e através de correlações. Então, por exemplo, quando é que um adulto está ensinando para uma criança o que que é uma casa, tá? Ele vai lá, mostra a casa e diz, ó, tem porta, tem janela, tem telhado, tem uma cor específica, o telhado é de uma forma. E, posteriormente, quando a criança ela for ver outra casa, ela vai fazer correlações entre aquelas imagens, tá? E vai identificar padrões. Isso se transforma em conhecimento. E aqui a gente pode, no caso dos humanos, né, eles encurtam esse processo de aprendizado utilizando mentores, tá, que fazem essa transferência do conhecimento. Quando a gente analisa do ponto de vista das máquinas, elas fazem esse processo de aprendizado utilizando dados, tá? Então aqui também existem as experiências, tá? Só que as experiências não são da forma como a gente vê nos humanos, não são experiências de vida, e sim as experiências se traduzem com dados, né? Então por isso da importância de a gente ter dados de qualidade na construção de modelos preditivos. Quais são as técnicas que a gente pode utilizar para a construção de um modelo de machine learning? A gente pode dividir em 3 grandes grupos, tá? O primeiro grupo é do aprendizado supervisionado, onde os algoritmos eles fazem predições com base em dados rotulados fornecidos. Então, imagina assim, a gente tem uma base de dados onde a gente já conhece os dados históricos, dados anteriores, e com base nas características desses dados, o algoritmo faz a predição de valores futuros. O aprendizado não supervisionado, o algoritmo ele não conhece os rótulos, o que ele precisa descobrir, então ele analisa todas as características, identifica padrões nesses dados, né, faz a organização, classificação, para entregar isso aqui para o usuário lá final, para entender qual que é a correlação entre as informações e identificar padrões, tá? E no aprendizado por reforço, o algoritmo ele realiza uma espécie de teste. Então, o modelo ele faz um teste e tem uma outra rotina que entrega uma avaliação, se foi positivo ou se foi negativo. E com base nesse retorno, o algoritmo transforma isso em conhecimento e conforme ocorrem os testes, né, ele vai tentar diminuir a ocorrência desse fato, tá? Por causa que a avaliação foi negativa ou positiva, tá? Então, ele vai fazendo essa associação entre os resultados e transformando isso em conhecimento. Aqui na parte de algoritmos supervisionados, a gente poderia citar os algoritmos de classificação, regressão, e nos algoritmos não supervisionados, a gente pode citar todos os algoritmos de clusterização, associação, entre outros, tá? Somente alguns exemplos. E quais são as etapas para a construção de um modelo de aprendizado? Tudo começa com a definição de um modelo, tá? Então a gente começa fazendo uma pergunta: o que que a gente quer resolver? Qual que é o problema, tá? E aqui é bem importante a gente definir exatamente qual que é a pergunta que a gente quer fazer aos dados, tá? Então imagina da seguinte forma: a pergunta é assim, como que a gente pode vender mais? Essa pergunta é muito ampla, tá? Ela poderia ser resolvida, a gente poderia procurar solução para ela em diferentes formas. Então, o ideal é que a gente aumente o nível de detalhe dela para a gente conseguir criar um modelo de aprendizado mais assertivo, com mais acurácia. Então, essa mesma pergunta de como é que eu posso vender mais, ela poderia ser determinada da seguinte forma: identificar ali qual que é a campanha de marketing que trouxe mais resultado para um produto X, por exemplo. Então, a gente conseguiu entrar em um nível de detalhes maior e a gente consegue construir um modelo mais específico para esse caso, tá? Depois de definir qual que é a problemática, o que que a gente quer buscar com essa solução de inteligência artificial, a gente parte para a análise dos dados. Então,
Aqui entra todo um processo de identificação das características dos dados e uma fase de pré-processamento, onde os dados eles precisam ser limpos e feito todo aquele processo de transformação de colunas, remoção de dados inválidos, adição de novas colunas, tá? E todo esse processo que ocorre antes da construção do modelo, tá? Isso aqui a gente precisa fazer para integrar para o modelo de aprendizado dados limpos, tá? Para que não ocorra nenhum problema lá no resultado final. Depois dessa fase aqui de análise, entra a definição do algoritmo, tá? E aqui é mais um processo empírico, porque a gente precisa ter conhecimento de todos os algoritmos que existem e qual que é o algoritmo que se encaixa melhor com os dados e com a solução que a gente tá buscando, né? Depois da definição do algoritmo, entra a fase de treinamento, tá? E aqui é um processo que ele pode se repetir algumas vezes, né? A gente faz a definição do algoritmo, faz o treinamento, esses dados de treinamento, eles sofrem um processo de avaliação, né? Para entender como que esse algoritmo está se comportando, e, caso necessário, ocorrem ajustes nesse algoritmo inicial, né? Então, esse processo aqui ele se repete algumas vezes até a gente encontrar um modelo que atende a solução que é necessária para esse caso aqui, né? E, por fim, ocorre a implementação do modelo de aprendizado, onde, por exemplo, o modelo ele é compartilhado com outras ferramentas para fazer o consumo desses dados de predição, né? A parte de Data AI no Azure, tá? David, segue daí? Opa, sim, já voltei aqui, já compartilhei minha tela. Então, pessoal, basicamente o que eu vou falar agora é com o intuito de pegar toda essa parte conceitual que o Luciano comentou, de dados, uma perspectiva bem de dados, e focar em ferramentas que a gente tem disponíveis no Azure, justamente para aplicar esses conceitos, né? Então, só resumindo, só um minuto, deixa eu trocar de slide aqui. Então, se a gente pegar todos aqueles pontos comentados pelo Luciano, a gente vai ver que existe uma necessidade, né? Então, eu preciso de uma série de ferramentas e um workspace onde os meus cientistas de dados eles podem trabalhar para criar algoritmos, para criar modelos de fato que consigam extrair o valor dos meus dados, né? Então, isso ressalta a necessidade de um conjunto de ferramentas ou uma plataforma, né, que de preferência seja disponível, seja escalável, seja dinâmica, né, eu consigo utilizar recursos de acordo com a minha necessidade e onde eu consiga fazer um monitoramento tanto da parte de infraestrutura quanto da parte de execução de algoritmos, testes, enfim, né. Então, aqui é onde entra o Azure. E quando a gente fala de Data AI no Azure, a gente tem situações que se repetem, a gente tem um certo padrão, né? Na maioria dos projetos envolvendo Data AI no Azure, a gente vai ter essas 4 etapas que vocês estão visualizando na tela, tá? Não necessariamente com os mesmos recursos, porque o Azure oferece uma gama de recursos para cada uma dessas etapas, mas essas etapas elas são intrínsecas a projetos de Data AI, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a parte de ingestão. A parte de ingestão é responsável por trazer os meus dados, que muitas vezes eles estão distribuídos em silos dentro da minha organização. Então, está num banco relacional, está no banco não relacional, está em arquivo, enfim, está no banco de dados da RP, enfim, né? Nos ajudam a trazer esses dados para a nuvem, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Azure Data Factory, que vai fazer tanto acesso a essas fontes de dados variadas, quanto transformação e quanto armazenamento, e, por exemplo, o Event Hub, que vai fazer também o papel de ingestão de dados aqui, né? Uma vez que a gente tem esses dados, a gente precisa armazenar eles de uma forma centralizada. E o principal é que a gente precisa, nessa camada de armazenamento inicial, ter um baixo valor por giga, né? Porque aqui a gente vai estar armazenando um alto volume de dados. Então, a gente tem recursos como, por exemplo, o Azure Data Lake Storage, que vai fazer o armazenamento de um grande volume de dados por um preço, um preço baixo por giga, tá? Principalmente quando a gente compara, por exemplo, com um banco relacional, né? E depois, então, que a gente tem a ingestão de dados e armazenamento, a gente vai aplicar os conceitos que o Luciano falou, utilizando algumas ferramentas, como, por exemplo, o Azure Databricks e o Azure Machine Learning, para fazer a parte de limpeza de dados, para fazer os testes com os modelos e para fazer os treinamentos, né?
E aqui, como vocês podem ver, a gente tem o Azure Databricks e o Azure Machine Learning Service, e essas ferramentas possuem acesso a diversas outras tecnologias de mercado, como, por exemplo, o TensorFlow, o Spark, eu tenho como utilizar scripts em Python, né? Então, apesar de ser ferramentas disponibilizadas pela Microsoft, elas estão muito conectadas com o mercado, né? Depois que eu preparei e treinei meus dados, eu preciso utilizar eles, né? Então, eu posso tanto armazenar isso aqui num banco para me acessar posteriormente a partir de uma aplicação, quanto mandar para um report, ou jogar lá para o meu data warehouse, né? Então, só resumindo, né, a importante informação desse slide é essas etapas, né? Eu sempre vou ter de forma intrínseca essas etapas no cenário de Data AI no Azure. Olhando para um recurso mais específico, que é o Azure Machine Learning Workspace, que aqui no slide anterior estava aqui na parte de Prep e Training, né? A gente percebe, e aqui eu não vou falar de cada uma das caixas, né? Que ele tem várias features que permitem que eu faça desde a parte de criação e teste de modelos, quanto gerenciamento da parte de infra, né? E também conexão com diversos outros recursos do Azure, que é algo bem interessante, né? Então, digamos que eu tenha, por exemplo, um cenário IoT, eu posso conectar lá com um IoT Edge, né? Aqui vale ressaltar, por exemplo, a parte de Compute Instance, né? Então, aqui eu consigo definir de uma maneira bem dinâmica, que eu vou mostrar logo a seguir, a computação que eu vou utilizar para gerenciar o meu workspace, né? Isso é importante porque impacta bastante no preço, né? Também tem a parte de experimentos, criação de pipelines, datasets, enfim, eu consigo gerenciar tudo isso num local único, né? E falando mais sobre o Azure Machine Learning Workspace, que inclusive o Luciano vai mostrar um pouco na demo, só para trazer uma carinha dele para vocês, tá? Então, esse aqui é o ambiente do Azure Machine Learning Workspace ou Studio, tá? Vocês vão encontrar esses dois nomes nas documentações. Ele possui aqui, então, a parte de authoring, onde vai ser utilizada principalmente pelos cientistas de dados para, enfim, criar todos os algoritmos, testar os modelos. Tem a parte de assets, onde eu vou criar tudo aquilo que eu posso utilizar na parte de authoring, né? E a parte aqui, mais ligada à infra, mais ligada à minha área, que é a parte de gerenciamento, aqui principalmente da parte de compute, tá? Aqui na parte de compute, vocês vão ver que eu possuo algumas formas de atachar a compute ao meu workspace, tá? O workspace, por si, ele tem um custo irrisório, tá? Então, essa parte é bem importante porque é ela que vai refletir boa parte do custo de um ambiente de Data AI, né? E aqui eu consigo tanto atachar VMs quanto clusters de VM, onde eu consigo rapidamente escalar de acordo com a minha necessidade. Eu também consigo atachar aqui um cluster AKS e também trazer computação de fora, tá? Então, com isso, até mostrar aqui como é que eu faço, por exemplo, para adicionar uma VM, né? Que eu preciso escolher uma VM, filtrando por um tamanho específico, e aqui vocês vão perceber que tem o valor hora, né? Então, vocês vão acabar pagando somente o valor pelo tempo de execução e não pelo o mês cheio, né? Então, Luciano, acho que é isso. Acho que a gente pode partir para o problema. A gente já está apertado um tempo aí. Agora é contigo. Beleza, já vou compartilhar aqui na tela. Então, o que foi construído aqui na parte de demo, tá? Aqui é o Workspace do Azure Machine Learning, onde a gente criou um pipeline para fazer uma predição específica, tá? A gente utilizou uma base de exemplo aqui do próprio Workspace do Azure Machine Learning, que contém características de veículos, e como aqui, por exemplo, a marca do veículo, tipo de combustível, motorização, algumas medidas, né? E aqui a gente tem a coluna de preço do veículo. Então, a ideia desse algoritmo aqui é a gente utilizar uma regressão linear para fazer a predição do preço com base nas características apresentadas, tá? Então, ele vai fazer uma análise, uma correlação entre as características para apresentar um preço. Logo abaixo, depois da consulta dos dados, aqui acontece a parte de cleansing dos dados, onde são removidas colunas que não são interessantes para análise, é feita toda a limpeza, remoção de linhas inválidas, e depois ocorre o processo de treinamento, onde a gente faz a divisão dos dados da seguinte maneira: a gente pega 70% dos dados e utiliza para o treinamento, e os outros 30% a gente faz um depara com os dados treinados para identificar qual que é o threshold disso. O próprio Azure Machine Learning nos retorna ali a curva OC, tá? Que é a parte, quanto que o algoritmo está conseguindo cobrir, tá? É a área sobre a curva, onde ele mostra aqui a correlação entre as variáveis
a variável dependente, né, que no caso é o nosso preço, o preço do veículo, e as variáveis independentes, que são as características dos veículos, né? Nesse caso aqui, a gente utilizou 70% dos dados para fazer o treinamento, mas isso aqui depende muito do algoritmo, tá? A gente poderia utilizar mais ou menos dados conforme a proposta do modelo, tá? Todo esse processo aqui eu já executei anteriormente para a gente ganhar um tempo aqui durante a apresentação. E aqui, depois de executar todos os passos aqui, ele vai retornar os dados aqui de teste, já com uma nova coluna com a predição, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o valor original do veículo aqui era 12.940. Ele fez uma predição para 16.400, tá? Então, o que ele fez aqui? Ele fez uma comparação, dos dados treinados com os dados não treinados. Então, nesse caso aqui, a gente está visualizando a parte dos 30%, tá? Então, ele identificou que nesse caso aqui, com base nas características dos dados treinados, esse veículo aqui ele deveria custar 16.400 ao invés de 12. Outro exemplo aqui, 7.295 para 8, tá? Então, isso aqui ocorre para toda a base de dados e a gente vai ter todas as medidas aqui, né? Então, aqui é bem importante a gente fazer esse processo de avaliação do modelo para entender se ele está entregando um resultado, uma acurácia interessante, tá? Com base nos dados fornecidos, se a gente precisa voltar lá para a fase de treinamento, fazer alguma alteração, modificar o algoritmo, tá? Isso aqui é tudo muito personalizado, tá? Dentro aqui da parte de designer do Azure Machine Learning, a gente consegue criar várias ferramentas, tá? No caso aqui, a gente utilizou um algoritmo pronto da própria plataforma, mas caso você tenha alguma característica específica no negócio, poderia ser aqui incluído um algoritmo personalizado, tá? Em Python, em R, tá? E aqui são módulos, tá? Cada módulo aqui é responsável por executar alguma tarefa, tá? Por fim, a gente faz a publicação desse modelo. Depois de toda a parte de treinamento e avaliação, a gente consegue publicar isso para consumo por ferramentas externas, tá? Então, a gente cria um pipeline, um real-time pipeline, que a gente chama aqui, tá? Isso nos vai dar aqui a parte de endpoint, tá? Nesse caso aqui, a gente fez o deploy de um endpoint utilizando o Kubernetes, e até aqui na própria tela do Azure Machine Learning já retorna uma tela com algumas informações de exemplo, onde a gente consegue fazer um teste de chamada. Então, que tem todos os detalhes do endpoint, como que a gente acessa, as chaves de acesso, né? E com base nos dados fornecidos para esse endpoint, ele vai retornar aquele nosso valor de predição, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui a alteração de um valor, por exemplo, uma medida do veículo, ele já vai modificar aqui o valor da predição, né? Então, essa é a ideia, que o cientista ele fique focado na parte de desenvolvimento de modelos mais eficazes, né? E depois disponibilize isso para consumo externo, né? Perfeito. Até, Luciano, acho que a gente talvez não conseguiu apresentar dentro da maneira que a gente queria, mas enfim, os nossos contatos vão estar disponíveis e a gente precisa voltar ali. O pessoal da produção Perfeito. já tá aqui no meu ouvido. Então, pessoal, daqui a alguns segundos vocês vão ser direcionados para a reunião anterior, tá? Tá tocando meu alarme aqui. Então, em 10 segundos aí nós vamos voltar para a sala principal. Tchau, tchau.